programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças, tudo bem? Olha só, já comecei a aula. Escuta esse barulhinho, ó. O que será, hein? O que vai ter na nossa aula? Estou convidando vocês a achar um bom lugar, ficar ali bem atento, porque nós vamos ter uma retomada de uma aula. Só que, como eu sempre digo, é para ampliar algum conhecimento, é para trazer um pouquinho mais e interajam. Professores, sejam bem-vindos, responsáveis também interajam, professores, bem-vindos. E é lógico, para essa aula eu tenho uma convidada que vai moderar muito especial. Bem-vinda, professora Juliana. Bom dia, turminha do segundo ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu, e aí? Estão preparados para essa aula de língua portuguesa? E um pouquinho, a gente está sendo um pouquinho cobrada aqui, né, professora Ana? A gente vai aproveitar, até porque, olha, quando que vocês viram a professora Ana Paula assim? Mas a gente aprende, a gente constrói e a gente se diverte aprendendo. Então, olha só, guardou bem? O que é isso, hein? Que animal é esse? Que aula que vocês já tiveram que tratou de um animal parecido, que tem essas características, porém, traz uma lenda? Vocês vão começar a lembrar, eu tenho certeza, e vão contribuir bastante com a aula. Mas agora, vamos descobrir qual é o título mesmo? Como a gente sempre faz em todas as aulas? Enquanto isso, eu vou deixando a minha cobra aqui, fazendo parte do nosso cenário, e apareceu. E ao aparecer, já tem uma identificação de dois personagens de lendas. Lembra da nossa trilha, nosso jogo? Eles apareceram no nosso jogo, que a professora fez com vocês, que é o Saci e o Curupira. Porém, separa o material, fique atento na aula, que a gente vai fazer uma retomada sobre uma lenda. E todos esses personagens personagens, ao mesmo tempo algumas artes em criações nossas, elas vão servir de ideias para vocês. E eu, a professora Ju, fizemos com muito carinho, né, professora? Pois é. E para conseguir fazer, a gente teve que entender essa história. Fica ligadinho que vai dar tudo certo. É material do Aprender Sempre? Sim. Porém, é uma retomada. Fiquem sossegados e acompanhem a aula, que entendendo a aula é o mais importante. Depois, a gente pode fazer o seguinte, vocês podem ir lá no repositório, retomar, abrir o material, ver junto, mas esteja ligadinho na aula. Vamos retomar e aprender a partir desse momento com a gente, porque tem alguma coisa que vai aparecer nova. Mas vamos lá. Professora Ju, o que vamos aprender? Nessa aula, você e seus colegas irão refletir sobre as lendas brasileiras que conhecem e conversar sobre como as conheceram e onde elas costumam ser contadas. O que você sabe sobre essas lendas? Então, olha algumas referências importantes. Ó. Lendas brasileiras, porque não existe só as brasileiras, existem outras. E guardar bem a questão de que é lenda. Esse é o tipo de texto que a gente vai ler. E a Lívia já até disse pra gente, olha, é o Boitatá. Será que vai ser o Boitatá? Boitatá? Olha, Lívia, a gente precisa confirmar. Como eu sempre falo para vocês, quando a gente começa a fazer perguntas para vocês, é para saber o que vocês já sabem. Porque esse conhecimento, ele amplia quando a gente traz um pouquinho mais de informação, né, professora Juliana? Isso mesmo. E pensando nisso, ó, o Miguel também já está concordando, mas a gente pode pensar primeiro, quais são as lendas que podem aparecer? Nessa sequência, ó, eu trouxe alguns personagens para vocês pensarem primeiro nas lendas brasileiras. Depois a gente vai entrar na lenda que a gente vai ler hoje. Certo. Olha só o que apareceu. Qual é essa lenda? Eu conheço esse. Eu falei no começo, se eles estavam ligadinhos. Esse aí acho que é o mais famoso até. Sim, e ele era bem arteiro, né? Sempre, muito arteiro. E aprontava todas. Mesmo tendo uma perna só. E usar um gorrinho vermelho e o cachimbo, que é uma referência. Exatamente. O Saci. Depois apareceu outra aqui. Ah, eu também gosto muito dessa. Miguel. Qual será que é essa, hein, Miguel, Lívia? Eu tenho certeza, tem Bruno, tem tantos outros alunos aí acompanhando com os professores. Conta para o seu professor, né? Ou quem está assistindo na TV, conta para quem está do lado. Tenta ver se o que você lembrou está junto com quem está do teu lado. Não é, professora Juliana? É, exatamente. Essa é Yara. É mais uma lenda que tem dentro da nossa cultura brasileira. Isso aí. Ela gosta de pentear os cabelos, né? Olha só, apareceu mais uma imagem agora de uma cobra.
Sim, uma cobra. Deixa eu pensar, qual é a lenda brasileira que tem uma cobra? Não, eu preciso fazer uma curiosidade no meio, para Tá. deixar para eles pesquisarem aula, porque isso aí é extra. Tá Não bom. é bem dessa aula, mas é assim que a gente desperta conhecimento. Vocês sabiam que toda cobra é serpente e nem toda serpente é cobra? Depois pesquisa sobre isso. Eu achei o máximo, eu conheci um pouco mais sobre isso e eu queria despertar esse interesse. Mas agora a gente não está falando bem sobre o assunto de ciências da natureza, mas a gente está falando de uma lenda, que pode ser um fato que é imaginário. E que cobra é essa? A Lívia teve a ideia logo no começo. Qual? As crianças estão colocando boitatá. Professora Adelso, se contenha. Professora Ana, eu tenho uma curiosidade para falar sobre o boitatá. Ah, é? Ah, então deixa eu esconder aqui o próximo. Porque boitatá é uma palavra de origem tupi, certo? Você já vai contar. Olha, o professor tem aquele Tá coração, bom, né? então. Deixa eu ver se vai aparecer. Vamos fazer o seguinte, Essa quando curiosidade. aparecer no texto uma parte que fala sobre indígena, Eu me explico. ajuda? Tá. Vamos, porque Então, eu vou guardar essa essa curiosidade. informação é muito legal. A gente precisa valorizar isso e conhecer essa cultura dessa forma. Não simplesmente boitatá. Ai, a Projo, ela é muito estudiosa, então ela vem preparada para as aulas. Adoro. E agora? Eu vi que já falaram boitatá aqui e apareceu mais um personagem. Essa aí tem até na música de Ninar, né? Tem. Senão falam que se você não dormir, ela vai vir te pegar. A Cuca. A cuca. A Cuca. Nossa, tem milhares, tem bastante, não milhares, não, tem bastante. Alguns que a gente conhece bastante, outros que nós vamos explorar. E vai ter uma sequência, professora, que vai vir no terceiro volume de lendas ainda. Só que não vai ficar só nas lendas brasileiras. Eu achei o máximo. Sim. E o que ajuda a assistir essa aula, pessoal? Lembra quando nós fizemos a nossa trilha? Se eu vou conhecer uma lenda e me aprofundar nela, eu posso colocar mais uma carta naquele jogo da trilha das lendas com alguma pergunta para desafiar quem está jogando. Lembra que avançava ou ficava na casa se conseguisse a resposta? Pensa nisso. Então fica bem atento na aula. Bom, professora Juliana, a gente vai conseguir trazer o seu conhecimento agora. Tá. Olha só, nós estamos falando da lenda do boitatá. Está aqui, tanto que essa referência está aqui em cima, ó, lenda do boitatá. Ela é de origem indígena e faz parte do nosso imaginário popular. Então, lenda tem esse, por mais que seja um texto, ela é imaginário. Nem tudo ali é tudo verdade, mas é construído. Aquela ideia do fato virar uma imaginação. É a forma como os povos antigos, as pessoas mais antigas, tinham de explicar as coisas que eles não sabiam como explicar. Exato. Porém, como você disse, ó, é uma origem indígena. Indígena. Essa lenda aqui, ó, do boitatá. Agora explica pra gente, Pro, aquilo que você vai fazer de legal, contar pra nós. Divide com eles. A palavra boitatá, então, é de origem indígena. E esse pedacinho da palavra tatá significa fogo. Então, e ao mesmo tempo, eles entendiam o boi como também a cobra, por isso que é cobra de fogo. E isso ajuda a gente a entender as características desse personagem dentro da lenda. Isso. Olha que legal, olha que bacana, uma cultura que estava ali, que muitas vezes a gente sabe que fez parte da história do Brasil e a gente às vezes acaba conhecendo pouco. E está na nossa vida em alguns momentos, dentro de algum alimento, ó, dentro de uma lenda. Olha que legal o nome de uma lenda. Porém, vamos explorar agora a lenda junto e depois a gente vai contar por que essa mesa tá tão assim, ó. Cheia de cobras. Cheia de boitatá. Só essa que a gente pode falar que é tudo boitatá. É verdade. Mas até para fazer o boitatá, né, Ju, a gente precisou pensar nas características, conhecer Sim. o texto, não foi? Foi, eu li a lenda, você leu a lenda para mim, e aí eu falei, vou construir um boitatá. Então, esse boitatá, ele trata de uma cobra de fogo. Então, vamos descobrir como isso vem no texto? Então, a gente poderia pensar no personagem? Sim, a gente meio que pensou pela palavra que a professora trouxe. Qual é a forma dela? É uma cobra. A Lívia colocou lá que boitatá significa gigantesca cobra de fogo. E o Miguel Isso. perguntou se a palavra boi, né, o pedacinho da palavra boitatá, boi, significa cobra. Sim. Tem uma relação sim. Uma Porque relação. isso tem a ver com o tupi-guarani. É diferente, a gente não tem contato. E às vezes eles têm alguns sentidos para eles que podem ser diferentes. Mas isso explicava essa cobra de fogo e o que ela fazia dentro da lenda para defender algo, porque ela defendia algo. Ela não estava sim. ali só por estar.
Que não ia ter uma cobra do nada, cheia de fogo, né? Ó, a Lívia estava ligadinha na aula lá, ela lembrou dos olhos que parecem 2 faróis e o corpo transparente. Isso aí. Porém, como eu sempre falo, tudo isso é uma conversa inicial. Eu só vou entender se realmente aquilo que eu lembrei é o que realmente nós vamos ler quando a gente parte para a leitura. Então a gente vai para ler, vai pensar como a gente pode ler, o que é importante fazer durante a leitura para entender aquele texto. É isso que nós vamos fazer juntos hoje, tá bom? Então já vou apresentar o texto, vamos lá. Ah, tinha animação da cobra, do boitatá. Eu teria medo de encontrar uma cobra dela. Aliás, nem se ela tivesse... Se ela fosse sem fogo, também eu ia ter medo de encontrar. Então, mas vamos lembrar que é um animal que age por instinto, né? É, vai saber, né? A gente sabe que a gente também tem que respeitar a natureza dele. Às vezes ela tá lá na natureza, de boaça, andando pelo caminho. Você vai lá e passa, tchum, e pisa nela, não é besta, né? Vai Então, deixar você ela pisar. vai agir para se defender. É diferente de nós que pensamos e agimos porque a gente sabe que tal coisa é... Não, ali é defesa. Verdade. Mas olha só, tá aqui nosso livro. Vamos abrir ele, trazer a leitura e começar a explorar. Olha só. Primeiro aparece uma imagem, o título Lenda do Boitatá. Olha só. Lenda do Boitatá. E vou lembrar sempre vocês, crianças, às vezes vocês falam, ai, eu ainda escrevo pouco. Às vezes o título da aula, uma palavra que eu conheço e eu faço a escrita, é um aprendizado que eu preciso ter. É assim que constrói todo o nosso conhecimento. Então tenta escreve lá Lenda do Boitatá e presta atenção na nossa leitura. Como é feito? Porque quando você tiver já craque, lendo muito bem, você vai usar tudo isso que a gente ensina na sua vez de leitura. Então, por isso que a gente já vai apresentando e compartilhando a leitura, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu não vou mais fazer a explicação, a gente vai mergulhar na leitura mesmo. Tá bom. Olha só, vamos ver o que o texto traz. A lenda do Boitatá foi trazida pelos portugueses na época da colonização. Então, aqui a gente percebe que é uma parte da história quando o Brasil estava lá sendo descoberto, a colonização. E isso veio fazer com que essa lenda viesse para a nossa cultura. Olha só. Eram os padres jesuítas quem descreviam o boitatá. Como? Como é que vocês acham que pode ser o boitatá? Eu vou parar aqui a leitura, por quê? Eu posso tentar pensar o que eu já conheço para ver se realmente... Essa lenda tem a versão que eu conheço. Como a Lívia disse, é uma cobra. Ela falou de ter a transparência, não é isso? Os olhos de fogo. Os olhos de fogo. Eu começo a pensar, imaginar o que eu conheço de cobra. Então eu vou imaginar que ela se rasteja. Eu vou imaginar o formato. Por isso que eu brinquei e até trouxe essa daqui, para a gente começar a pensar assim. Por exemplo, é uma referência que eu tenho. Mas quando a gente vai ler, eu preciso descobrir qual é a referência do texto e não a que eu tenho só. Por isso a gente pensa, mas volta na leitura. Bom, vamos descobrir. Então, o boitatá como? Uma cobra, uma gigantesca cobra de fogo ondulada. Ah, então é uma cobra gigantesca de fogo ondulado. Vamos virar a página. Com olhos que parecem 2 faróis, couro transparente que cintila nas noites em que aparece deslizando nas campinas e na beira dos rios. Ah, nessa parte a gente já começa a perceber, né, professora Juliana, que ele vai contando aonde a gente vai encontrar o boitatá. Sim. Primeiro a gente descobriu quais são as características dela, né, de ser cobra, né, de ter essa transparência, os olhos que são faróis. Mas essa outra parte, a leitura já mostra onde a gente encontraria esse personagem, né, que para eles é uma lenda. Em Campinas, beira do rio. E olha que legal. Eu estava falando para vocês de trazer o conhecimento. Olha lá, aparece deslizando. Então, tem conhecimento que a gente pode trazer para a leitura, né? É verdade, as cobras, elas deslizam, elas rastejam. Sim. Porém, como é imaginário, tem outros elementos desse texto. Legal. Vamos continuar.
E ela brilha no escuro. E ela né? vai começar a aparecer. Olha lá o que acontece com os olhos dela. Tchau. E vai ter um motivo para isso, hein? Por que será que ela consegue? O que será que ela faz? Já comentaram que ela defende as matas. Tá. Será que é isso mesmo? Na floresta ela vai estar lá defendendo? Por que ela ela passa nas defende? O que será que estão campinas? fazendo lá para ela ter que defender? Eu acho que se quem diz que via eram os padres jesuítas que chegaram no Brasil depois que os indígenas já estavam aqui, eles não sabiam muito bem como tratar a floresta, assim. Pode ser que talvez eles achassem que podiam pegar o que eles queriam, fazer do jeito que eles queriam, e aí eles viam boitatá. E a gente vai continuar para entender qual era o papel do boitatá nesse momento para essa cultura. Olha só. O boitatá pode se transformar em uma tora em brasa. O que é tora em brasa? Ou seja... Tora é tipo um pedaço de madeira, né? Isso, mas é questão do fato de poder, tipo, pegar fogo, ficar quente de uma forma que... Imagina, alguém ia poder tocar ela? Não ia poder tocar. Não. Só que ela poderia se tornar, por ser brasa, ela poderia defender o que ela precisava. Ninguém ia mexer naquele lugar. Uhum. Mas vamos continuar. Para entender por que ela virava brasa. Para assim queimar e punir quem colocava fogo nas matas. Então já sabemos o que as pessoas faziam na mata. Não era ir pegando o que queriam também. Era quem punha fogo. Isso. E olha só, se a gente for parar para pensar, o que acontece se colocar fogo na mata? Se começar a colocar, queima e a gente começa a não ter mais, perder aquele espaço tão rico que tinha. E os animais, onde eles vão morar? Exato, exato. Os animais. Sem dizer que tem toda uma questão de você... E os alimentos que estão naquela floresta? Porque tem um monte de alimentos que a gente retira, né? Frutas, folhagem, sementes que também plantam. Olha só quantos, ainda mais pensando que é uma lenda indígena, os índios não viviam muito disso? Caça, pesca, eles usavam muito isso como a natureza. De recursos da natureza. Agora, você imagina, professora Ana, as pessoas colocam fogo na mata e esquecem disso, que lá na mata, que na natureza, é da onde saem as coisas para a gente sobreviver. Vocês já pensaram nisso? Se hoje a gente já vê tudo isso ser difícil, imagina naquele começo que eles chegaram no nosso país, né, no Brasil, e começaram a colonizar e explorar os lugares. Então precisavam, os índios já estavam aqui. Então por isso essa lenda ajudava a proteger, a entender que teria ali alguém para defender, ou né, o boitatá. Mas vamos ver o efeito que acontece com o boitatá? Olha só. Vixe, olha! Chega a piscar de tão quente. De tão quente, virou brasa. Olha só. Agora a gente vai descobrir um pouquinho mais, porque encontrei um boitatá. E aí, o que eu faço se eu encontrar um boitatá? Tá. E aí eu fico pensando e vou perguntar para vocês. Vou pedir para pensar com vocês. O que vocês fariam se encontrasse esse boitatá? Porque, olha, você já sabe que os olhos são faróis. Então, eu já sei que vira uma tora em brasa, porque esquenta, né? O que você faria? Você sai correndo? Tem alguma coisa para se defender? A lenda conta como? Se contar, o que será que a gente vai encontrar nisso? Você ia sair correndo? É capaz, eu gosto de correr, ia dar uma adrenalina, eu saía assim a milhão. Ou eu ia sair correndo pro outro lado, ou ia ficar uma estátua. Uma estátua, assim, ó. Ó, o que será que o Lucas Paulo iria fazer, hein, Pro? Será que ele iria... Lucas? Ó, ele falou que é fogo. Será que ele iria sair correndo? Por hoje a Patrícia falou que sai. Não tem como, sai. Eu também sairia. Eu saio correndo e gritando. Pode ser também. Mas existe uma maneira, e a própria lenda conta o que nós devemos fazer. Vamos voltar no texto para ver se tem sentido sair correndo. Se você tem que gritar, o que a gente faria? Quem se depara com o boitatá, geralmente fica cego. Pode morrer ou até ficar louco. Ixi, não é bom encontrar o boitatá, não. Não é bom encontrar o boitatá se você sair correndo cego. Já pensou? Vai tropeçando em tudo. Assim, quando alguém se encontrar com o boitatá,
deve ficar parado, sem respirar e de olhos bem fechados. E, professora Juliana, a gente não devia sair correndo. Tá bom, eu acho que a minha segunda opção, que eu ia ficar assim, ó. Tá dando, além de eu já explicar, não pode ir assim. Tem que fechar os olhos, porque acho que ele deve cegar, né, com aquele olhar que ela tem, aquele brilho todo do farol. Tem a questão de que tá ardendo em brasa, então é melhor ficar ali, paradinho, sem respirar e de olhos fechados. É que daí acho que ele pensa que você morreu e, ó, Vai embora. vai pro outro lado, né? É, pode ser. Mas tá vendo, se a gente não lê, a gente pode imaginar que podia sair correndo, e não deve sair correndo, é só ficar paradinho tem que ali. ficar paradinho, quietinho, sem respirar. Olha lá, o Lucas Paulo falou que ele sabia, que ele, correndo, olha lá, também ia correr. É, Não é eu só tô nós olhando não, que eu tô com professora, medo que a do gente ia boitatá. correr. Então, mas calma que a gente tem uma forma de chegar, porque a gente sabe que isso não são fatos de verdade, verdadeiros. Eles são imaginários. Eram histórias que se contavam para as pessoas terem medo e respeitar a natureza. Por exemplo, com esse pessoal que vivia ali naquele espaço, que estavam chegando pessoas da colonização, que nem os jesuítas, outras pessoas que não eram daquele espaço e daquela cultura, e causavam. Mas eu acho que deu para entender agora, né? Perceber como a gente pensa em ideias, mas é lendo o texto, entendendo o que o autor quis com aquele texto, que a gente vai compreender o que estava realmente nessa lenda. Porque a gente pode sempre pensar tudo, né, professora Juliana? Mas, na verdade, a gente precisa ver o que o texto está dizendo, né? Para alinhar. Bom, professora Juliana, olha, tinha mais um pouquinho do nosso boitatá aqui. Tá, vai deixar todo mundo doidão. É. Olha só, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu a ler e compreender, retomar essa leitura do boitatá. Até para servir depois que eu falei lá na cartinha da trilha dos jogos que nós criamos juntos. Marca depois, ó, vou deixar aqui, ó, das minhas redes e da professora Juliana. Ah, amarelo com amarelo nunca dá, sempre acontece essas coisas. Oráculo, volta para mim naquela tela que eu estava, das nossas redes, para vocês marcarem, porque a gente vai mostrar que tem maneiras de construir o boitatá. Já que vocês entenderam como são as características, a leitura ajudou a gente a entender como é o boitatá. Então isso ajudou a gente criar o boitatá usando alguns materiais, até reciclando, usando papel. Então, ó, marca depois, deixa eu ver se eu consigo pegar a caneta. Ah, agora sim, obrigada, Oráculo. Ó, marca depois, eu e a professora Juliana, com esses momentos até de... Se eu entendo o texto, dei conta de língua portuguesa, eu posso ir para a arte, né? Criar. Sim. Tem também atividades dentro do currículo em ação que ajuda também a poder explorar esse tipo de habilidade de leitura para os professores que estão acompanhando. Essa coisa de confirmar, antecipar se é isso ou não texto. E não é poucas habilidades, a professora Juliana tem 2 telas de habilidade, língua portuguesa tem bastante coisa envolvida, né? Porque a gente teria muito mais que fazer se tivesse com eles aqui, eu adoraria. E deixar a avaliação já em dia, porque com a avaliação a gente pode terminar a aula tendo uma conversa bacana aqui. Ah, sim. Essa é a nossa avaliação, conta para nós sempre se isso foi importante, o que foi de bom, o que tem que ser construído, com carinho e respeito é muito bem-vindo. Para a gente terminar, nós fizemos algumas ideias de boitatá, usando o material e o conhecimento da nossa leitura. Olha só, professora Juliana, quer explicar um? Eu explico, a gente tem um... Tá, eu fiz esse boitatá aqui com caixa de ovo, professora Ana. Ah, que legal. Caixa de ovo e uns canudinhos que eu tinha lá. Aí eu fui, recortei, pintei, fui colocando um barbante, ó, e aí fui prendendo e coloquei um boitatá. E aí... O mais importante aqui, faz de conta que isso aqui é a linguinha do boitatá. E aqui os olhos do boitatá que soltam fogo, são como os faróis. Isso, que legal. Pensando em outra ideia, eu já usei papel, fui dobrando que nem sanfoninha, ó. Olha aqui, ó. E fiz a cara do boitatá. Só que a professora Juliana teve uma ideia que eu não tive, por exemplo, de colocar mais detalhe nos olhos, mas fiz a carinha da cobra e colei na ponta. Professora, temos mais ideias de boitatá, né? Esse aqui é um fantoche de papel, olha só. É um boitatá. Haha. Se vocês quiserem contar histórias de lendas, vocês podem fazer um fantoche de papel. É bem fácil de fazer, é só dobrando. Aí eu colei o resto aqui, ó, do corpinho do boitatá. Eu tinha esse tecidinho que parece uma brasa, coloquei aqui,
E os olhos de farol. Isso. Eu fiz o último para terminar, que foram argolas, ó, várias argolas de papel entrelaçada. E fiz a carinha da cobra também, poderíamos completar com mais ideias que a Proju deu dos olhos. E é simples, é só fazer as argolinhas, usando papel, material que a gente tem fácil, e aproveitando colocar em jogo o que aprender em português, né, professora Isso aí. Ju? E tchau, tchau, até a próxima. Obrigada, professora Juliana. Tchau. Até A gente mais. vai ensinar a fazer nas redes sociais. Yes.